Olá pessoal, estamos aqui para a gravação de mais um episódio do Metcast. Estamos recebendo aqui com muito orgulho nos estúdios do Metcast José Pereira de Albuquerque, mais conhecido como Pereira, certo, da Agropec. De maneira inicial, Pereira, seja muito bem-vindo aos nossos estúdios. Bom dia, professor Jardel. É com imensa alegria estar aqui nessa manhã, nesse bate-papo do Metcast. Muito bacana. Pereira, sabemos que você trabalha principalmente em consonância, né, com o Banco do Nordeste, etc., financiamento, entre outros. Isso. E você tem uma consultoria agrícola, Agropec, não é isso? Agropec Consultoria Agrícola. Essa empresa já está há 4 anos no mercado, né? Essa empresa, a Agropec, tem um escritório aqui na cidade de Bezerros, em frente ao Banco do Nordeste. Essa empresa minha, juntamente com o meu sócio, Paulo Bezerra, nós temos 11 anos de experiência com financiamento rural. Trabalhei 7 anos no Banco do Nordeste, até as pessoas me conhecem por Pereira do Banco do Nordeste. Bem. Mas eu trabalhei lá no Agroamigo e faz 4 anos que nós temos a Agropec. Bacana. Agropec, de onde veio o nome Agropec? Agro de agronegócio e PEC de pecuária. Bacana. Quando a gente pensa assim no Banco do Nordeste, geralmente vem à cabeça das pessoas a ideia de financiamento rural, né? Financiamento rural em bancos públicos. Mas qual é a diferença entre um financiamento rural e um empréstimo? Professor, excelente pergunta. As pessoas têm bastante dúvidas sobre o que é financiamento e o que é empréstimo. Digamos que o professor me procure e diga: Pereira, eu preciso de R$100 mil emprestado. Não importa o que você vai fazer com esse dinheiro. Você pode comprar um carro, pode dar de presente à sua namorada, você pode viajar para fora do país. O importante é que você me pague. No financiamento, tudo aquilo que você diz para o banco que vai comprar, precisa comprar. Pereira, eu preciso adquirir um trator. Eu preciso adquirir uma caminhonete. Eu preciso adquirir 50 vacas, matrizes bovinas para minha fazenda. Então, tudo aquilo solicitado ao banco, você vai assinar um contrato com o banco que vai adquirir aqueles animais, aqueles implementos e, claro, você vai ter que pagar. Mas veja, o compromisso muda, porque você, além de pagar o banco depois, você não pode desviar o crédito para outra finalidade. Entendi. Então é como se eu pegar, no financiamento rural, eu pego o crédito com o destino certo. Por exemplo, eu quero... Quanto é que custa um trator? Um trator hoje a partir de 250 mil, só o trator. Agora as pessoas às vezes querem um trator mais moderno, com ar-condicionado, cabinado fechado, vai para uns 450 mil. Se eu quiser um trator, o meu vai ter que ser cabinado e fechado e com ar-condicionado também, viu? Pronto. O trator merece o melhor. Bacana. Então eu quero comprar um trator de R$400 mil, certo? Então eu vou no banco, digo: olha, eu preciso comprar um trator, o banco vai dizer: eu vou lhe dar o recurso, mas traga a nota fiscal. O primeiro passo, professor, essa pergunta... O produtor, ao entrar em contato com o banco, tá certo? Seja Banco do Nordeste, Banco do Brasil ou Caixa Econômica, para adquirir um financiamento, o banco vai indicar a empresa credenciada. E nós somos essa empresa credenciada. Claro, existem outras empresas também credenciadas, mas somos a única aqui na cidade de Bezerros com sede. Então, você quer adquirir um trator? Então, a pergunta é a seguinte: qual é o tamanho do seu imóvel? Então, sua fazenda tem 10 hectares, tem 50, tem 100, tem 200... Primeiro, a gente vai ver se realmente tem essa necessidade de ter o trator na propriedade. Segundo passo, tem 2 modalidades de adquirir esse trator. Tem aquela que o produtor vai dar o imóvel como garantia. Olha, eu tenho um imóvel avaliado em R$1 milhão. Eu tenho um imóvel no valor de R$500 mil. Eu vou apresentar esse imóvel para o banco, vou dar como garantia e vou zero de entrada. E aí eu adquiro esse trator e vou ter em torno de 8 até 10 anos para pagar esse financiamento com parcelas anuais. Porém, mas eu não quero dar o imóvel como garantia, porque nesse caso o imóvel precisa ter todas as quitações que está em dia, né, no INCRA, no cartório. Então, se a pessoa não quer dar o imóvel como garantia, ele também pode utilizar dando uma entrada de 10, 15, 20 ou 30% de entrada. E aí vai ficar 5 anos para pagar e 1 ano de carência. E as parcelas são anuais. Bacana porque tem uma carência, né? Você não vai precisar ficar pagando mês a mês, mês a mês, mês a mês. Eu acho que é até por conta da natureza da atividade do campo.
natureza e atividade no campo. E quais são, Pereira, as linhas de crédito disponíveis? As linhas de crédito disponíveis hoje, temos o Pronaf, onde o Banco do Brasil, Caixa Econômica e Banco do Nordeste é quem mais trabalha com esse recurso, né? Tem bancos privados, tipo o Bradesco, que também trabalha com o Pronaf, mas esses 3 bancos públicos é que mais trabalha em nosso país e principalmente aqui no Nordeste, o Banco do Nordeste. Então tem o Pronaf, tá certo, que é um programa nacional da agricultura familiar, que vem desde o ano aí, eu creio, de 1998, foi ainda no governo FHC. Depois veio o governo Lula, que ampliou esse financiamento rural. Então, são aquelas pessoas, o Pronaf, que tem 80% de sua renda oriunda da atividade rural ou pecuária. Então, são pessoas que a maioria da mão de obra é utilizado realmente da própria família. Então, essas pessoas podem ter um financiamento hoje, com a taxa de juros, sendo homem, de 6% ao ano. E o banco também fez um levantamento que quem mais paga também são as mulheres. E aí a taxa de juros para elas são de 4% ao ano. Ah, bacana. Né? Diferente, né? Esse é um dado que poucas pessoas sabem. Isso. Então, o banco em si, quando a gente pensa em financiamento rural, tem uma taxa de juros mais atrativa para as mulheres. Isso, de 4%. Agora, esse público é do Pronaf, aquelas pessoas que têm 80% de sua renda voltada da pecuária ou agricultura. Mas tem o Pronaf Mais Alimento, que é esse que eu acabei de falar. Tem o Pronaf Semiárido, que é aquelas pessoas que podem ter um financiamento. 50% do valor tem que ser para recurso hídrico, aí é dispensado a questão do avalista, não precisa de avalista, né? O valor vai ficar em torno aí de 25 a 30 mil reais. Tem também o Pronaf na parte da agroecologia, que é voltado tudo para essa questão do meio ambiente. Tem o Pronaf realmente da mulher, que é só voltado para as mulheres. E tem a linha de crédito também no Banco do Nordeste, que é o FNE. Aquele professor, aquele empresário, advogado, médico, engenheiro, que tem sua profissão, né, que trabalha na capital, mas tem sua fazenda e que precisa investir na parte da pecuária, né, do agronegócio. Então, tem o FNE no Banco do Nordeste. Já na Caixa Econômica e Banco do Brasil, se chama o Pronamp. Pronamp. Quais são, Pereira, assim, as garantias que eu posso dar? E quais são os prazos de pagamento? Por exemplo, o que é que eu posso dar como garantia? Eu tenho minha propriedade rural, o que é que eu posso dar como garantia para poder ter acesso ao empréstimo? E quais são os prazos de pagamento que eu teria? Os prazos de pagamento vai depender da atividade. Existem 2 modalidades de financiamento no banco, que é investimento e custeio. O que é custeio e o que é investimento? Custeio é tipo um capital de giro, um pouco parecido. Digamos que você tem na sua fazenda a vontade de comprar garrote para engorda, boi para engorda. Então, se você comprou um lote de animais, então você, dependendo do porte, isso pode levar de 1 ano a 2 anos, esses animais vão ficar um peso ideal e você já pode vender esse lote de animais. Isso é custeio, ou seja, você não precisa passar 10 anos para pagar um financiamento desse, porque se você colocou 10 animais na sua propriedade, engordou ele, já pode vender. Vai lá no banco, paga esse financiamento e automaticamente o banco já faz a renovação. Isso é custeio. Aquisição de ração animal, custeio. Plantio de inhame, plantio de banana comprida, que requer muito adubação, mão de obra, esterco, custo com energia elétrica, mão de obra. Então, essas atividades que a rentabilidade é dentro de 1 ano ou 2 anos, é custeio, paga todo de uma vez. Mas tem o investimento. Investimento são aquelas pessoas que querem adquirir um trator, quer construir um açude, quer construir uma cerca, né, para proteger sua propriedade, quer comprar material, um kit de irrigação, acontece muito lá em Bonito, para irrigar os plantios. Então, esse financiamento pode variar de 8 até 10 anos para pagar e as parcelas são anuais, porque é investimento. Tipo, você adquiriu 40, 50 matrizes bovino. Então, essas vacas, essas matrizes, todo ano ela vai dar uma cria, vai dar um bezerro. Então, isso é um investimento. Pereira, eu sou produtor rural e eu nunca ouvi falar sobre isso.
Nunca ouvi falar. Primeira vez que eu estou ouvindo falar sobre isso, que existe a possibilidade de eu pegar um financiamento rural. O que é que eu tenho que fazer? O produtor rural, hoje, não é mais aquele produtor rural de antigamente que não tem as informações. O produtor rural hoje, ele precisa estar ligado com algumas instituições. Se ele for pecuarista, ele vai ter uma ligação com a Adagro, né, que a Adagro aqui em Pernambuco é um órgão estadual que fiscaliza, que faz as campanhas de vacinação dos animais. Então, tem a Adagro, tem o Instituto Agronômico de Pernambuco, que é o IPA, né, que atende muito a agricultura familiar. Tem o Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Então, todo esse público tem essas instituições que pode dizer, olha, tem um financiamento para você no Banco do Nordeste, no Banco do Brasil. Então, o produtor, primeiro ele vai ter o conhecimento. Você até fez uma pergunta, o que é o Pronaf? Quando a pessoa é Pronaf, né, respondendo ainda uma pergunta anterior, ela antigamente se chamava ADAP, que era uma declaração de aptidão ao Pronaf. Hoje, atualmente, esse documento se chama CAF, que é Cadastro da Agricultura Familiar. Esses documentos, todo produtor rural da agricultura familiar que for tirar o financiamento no banco, ele precisa ter o CAF. Quem emite esse CAF? O sindicato e o IPA. E é gratuito esse documento. Agora, se a pessoa é funcionário público, é um médico, é um advogado, ele não pode ter realmente o CAF, que é o Cadastro da Agricultura Familiar. Então, o contra-cheque dele, o imóvel rural dele, né? Então, ele pode procurar a minha empresa, a gente vai dar todo o suporte e todo acompanhamento, ou ele pode até realmente procurar a agência dos bancos. Geralmente, quase todo mundo tem uma conta, tem um contato com alguma agência, e com seu gerente de relacionamento, né, vai perguntar. Geralmente, no Banco do Brasil e na Caixa, quando o cliente procura a agência, o banco já diz, o seu limite de crédito disponível aqui é valor X. No Banco do Nordeste tem uma diferença. A gente, dependendo da situação do cliente, dependendo do tamanho do imóvel, a gente já manda a proposta para o banco de acordo com o valor que ele deseja. Até R$100.000, esse valor é com garantia, com aval, com fiador. Acima de 100 mil, ele tem que dar um imóvel como garantia. Uma observação, ele não pode dar esse imóvel se for o imóvel único dele. Ele precisa comprovar que tem mais de um imóvel. Por quê? Aconteceu nos últimos anos, alguns produtores tiraram financiamento nas agências e quando chegou a época de pagar, não tinha condições de pagar. O banco entrou com ação na justiça, seguindo o que está no contrato, que quando o cliente não paga o financiamento, o banco pode adquirir, né, acolher o imóvel e levar para leilão. Só que aí, quando estava acontecendo a questão judicial, o produtor entrava com um advogado e o advogado dizia: o meu cliente só tem um imóvel e ele não pode ficar sem moradia. E aí o cliente acabava perdendo, o banco acabava perdendo na questão. Por motivo de segurança, então hoje, para se tirar um financiamento, tem que apresentar dois imóveis, seja um apartamento, seja uma casa, mas tem que comprovar. Bacana. Agora, quais são a documentação necessária, Pereira? Hoje a documentação, primeiro passo, ter escritura pública. Escritura pública. Esse é um dos problemas que geralmente acontece. Porque acontece muito, né? Principalmente em regiões de bonito, terreno que é de herdeiro. Então, essas pessoas, quando não têm escritura pública, têm um plano B. É uma declaração de posse. O que é a declaração de posse? Essa declaração de posse, quem pode emitir é o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, dizendo que aquela pessoa tem posse daquele imóvel há mais de 3 anos. Ou, de repente, a declaração de posse também pode ser válida, pegando o nome dos 4 vizinhos, e os 4 vizinhos assinam, declarando que ele tem propriedade, que ele tem posse daquele imóvel. E tem o outro caso, digamos que você quer financiar, né, quer investir no agronegócio, quer investir na agricultura familiar, mas você não tem um imóvel, mas você tem um contrato de arrendamento. Se você tem um contrato de arrendamento, o dono da fazenda, o dono do imóvel, vai assinar uma declaração, uma carta de anuência, dizendo que você tem autorização a trabalhar naquele imóvel.
Bacana. Veja como é importante quando você vai para, principalmente, buscar uma linha de financiamento, seja rural ou qualquer uma outra, você ter a assessoria, né? A consultoria, né? Porque, vou dizer a você, a maioria das pessoas não sabem disso, que tem essas outras possibilidades de comprovar a questão do imóvel. Isso. E talvez, muitas vezes, cheguem de maneira desavisada no banco, recebe a informação, acaba não procurando o que tem que procurar e fica sem ter acesso àquele crédito para poder potencializar seu negócio, gerar emprego, renda, desenvolver a região, desenvolver sua família, entre outras questões. Isso. Né? Nós temos financiamento, a minha empresa só pode fazer financiamento de R$20 mil acima, porque até R$20 mil existe uma própria equipe dentro do banco que faz esse tipo de, que atende o pequeno produtor. Já eu trabalho com essa parte aí de valores de financiamento de 20 mil a 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Depende do tamanho do imóvel, tá certo? Hoje a Agropec Consultoria tem cliente da capital ao sertão pernambucano. Quais são as principais dificuldades que você enxerga nesse processo de financiamento, quando os clientes chegam lá? Uma grande dificuldade é documentação. Porque você perguntou recentemente, os documentos que precisa, escritura, precisa do cadastro ambiental, que é o CA, que desde o ano de 2012, ainda no governo Dilma Rousseff, foi criada uma lei federal que todo produtor rural precisa ter o CA, que é o cadastro, né, ambiental rural. Esse cadastro vem com o objetivo de monitorar todas as propriedades do Brasil, para diminuir a questão do desmatamento. Então, aqui em Pernambuco, quem fiscaliza e acompanha esse documento é a CPRH. E esse cadastro ambiental é obrigatório nos bancos. Cadastro ambiental, escritura, documentos pessoais, CPF, identidade, certidão de casamento, de divórcio, de nascimento ou certidão de nascimento, no caso, né? Já falei. E pronto. Com essa documentação, dá entrada no banco, o Banco do Nordeste leva em torno de 90 dias para aprovar. As dificuldades, às vezes, é a questão do fiador, do avalista, porque você... E Pereira quer ter um financiamento de 100 mil reais, de 50, mas aí tem que arrumar um fiador, um avalista. E aí as pessoas dizem, Pereira, eu tenho muita dificuldade de encontrar, porque nem todo mundo quer ser avalista. Devido, no passado, muitas pessoas tiraram financiamento, chamavam um colega para assinar, e essas pessoas não pagavam. E uma coisa, deixar bem claro, o banco não perdoa a dívida de ninguém, não. Existe uma cultura na nossa região que o banco vai perdoar a dívida, depois de 5 anos o nome está limpo. O nome pode ficar limpo no comércio, mas a dívida é interna do banco. Né? E de vez em quando o banco passa essa dívida para a dívida da União. E aí ele vai para o CADIM, Cadastro de Inadimplente. Bacana, entendi perfeitamente. Pereira, como é que você enxerga o cenário atual, certo, para o financiamento rural? E uma pergunta que geralmente já me fizeram algumas vezes, eu vou repassá-la para você aqui. Como é que você diferenciaria agronegócio de agricultura familiar? Bom, no Brasil, atualmente, já chegando próximo final de ano, algumas agências hoje, a nível nacional, têm alguns tipos de recursos que não está mais disponível, né? No Banco do Brasil, na Caixa Econômica, tem alguns recursos que realmente não está disponível. Mas o Banco do Nordeste, a vantagem do Banco do Nordeste é que é um banco que realmente não falta recurso, é um banco que trabalha com o recurso do FNE, que é uma lei que garante um recurso aí de bilhões para o Banco do Nordeste, que é um banco de desenvolvimento, aqui no nosso Nordeste, atuando em Minas Gerais e no Espírito Santo. Também já para a região norte do país tem o Banco da Amazônia, né? Que aqui realmente muita gente nem sabe da existência desse banco, mas é um banco público de desenvolvimento. Na questão entre agronegócio e a agricultura familiar, existe até vezes uma certa briga, uma certa disputa que algumas pessoas pensam, mas cada um tem sua importância. Quem coloca a alimentação na mesa da população brasileira, segundo os dados estatísticos do IBGE, a grande parte dessa alimentação é a agricultura familiar. São aquelas pessoas que trabalham com os próprios filhos, com a família em casa e conseguem abastecer o mercado local. Aqui, tipo a SEACA em Caruaru, a SEASA em Recife. Então, a agricultura familiar são aqueles grupos pequenos, né, que sobrevivem da 80% da renda do campo. Já o agronegócio é muito voltado para a questão da exportação.
aqueles grandes produtores. Aqui em Pernambuco, quem é os grandes agronegócios? As grandes usinas. Nós temos usinas aqui na região, na Mata Sul, Mata Norte. Então, aqueles grandes plantios de cana, que eles produzem a cana para produção do álcool, produção do açúcar. Tem uma usina aqui em Escada, que é a JB, que elas, com o próprio bagaço da cana, gera energia e com essa energia eles vendem para a CELP. Então, essa é a questão do agro. Na questão centro-oeste do país, muitos produtores pecuaristas que produzem carne bovina para exportação. Então, a exportação vai para as grandes capitais e para os países da Europa, para a China. E já nós temos aqui em Pernambuco, aqui na região de Garanhuns, o grupo da Masterboi. A Masterboi, né, ela fornece carne para mais de 40 países no mundo. E nós vemos desse jeito. O agro gera muito emprego e exporta muito. Agora, quem sustenta a mesa da população brasileira é a agricultura familiar. E é o agricultor que todos os dias é a profissão de muita influência. Veja, café da manhã você precisa de um agricultor. No almoço você precisa de um agricultor. E na janta você precisa de um agricultor. Porque tudo vem do campo, vem da área rural. Excelente, excelente. Pereira, já chegando aqui ao final, certo? Inclusive essa aqui é a sua câmera. Eu quero que você diga o seguinte, faça um convite para que o produtor rural possa vir conhecer a Agropec. Por que o produtor rural deve escolher a Agropec? O produtor rural, nesse momento final, o produtor rural, ele precisa procurar a Agropec, onde temos uma empresa capacitada para atender o produtor, seja ele o homem mais simples do campo, seja o empresário mais bem sucedido. Nós temos a melhor equipe para atender com experiência e vamos, junto ao cliente, orientar, acompanhar para que ele possa tirar um financiamento com toda a assessoria disponível. Como já falei, somos a única empresa aqui em Bezerros que atende com escritório físico em frente ao Banco do Nordeste. Então, você que é produtor rural, aproveite essa oportunidade, corra lá no nosso escritório de segunda a sexta-feira, das 8 até o meio-dia e de 1 até as 3. E temos página no Instagram, no Facebook, temos o WhatsApp, temos o nosso e-mail, somos parceiros desses bancos de todas as cidades aqui vizinhas. Bacana. Pereira, foi um prazer receber você aqui, a gente poder falar sobre esse tema tão importante, certo? E, de maneira geral, é um privilégio ter você aqui com a gente, o IMET, a Estácio, o IMETcast, fica muito feliz e fica à vontade para um agradecimento, se você assim desejar. Professor, quero dar os parabéns, né, pela iniciativa dessa instituição tão séria, que vem desenvolvimento, a educação de Bezerros e região, em Bonito, em Barra. Você que é o presidente e diretor dessa empresa, professor também, é uma honra para mim estar aqui, nesse bate-papo com você. E realmente, você que é aluno, você que é estudante, venha conhecer essa instituição, fazer o seu curso, ser qualificado. É uma honra para mim estar aqui com você e trocando essa experiência. Pereira, foi um grande prazer receber você, certo? Para a gente conversar aqui sobre financiamento rural, certo? E esse foi mais um episódio do IMETcast.